Fala, meus filhotes, aqui é o professor Kevin e de novo vamos falar um pouquinho da parte ali do ramo de bioquímica, hoje mais especificamente de biologia molecular ou genética molecular, tá? Podem chamar como quiserem, beleza? Quando se fala de biologia molecular, a nossa biologia molecular nada mais é do que estudar as transições das moléculas genéticas dentro de uma célula. Então o que a gente quer saber é como que a gente sai da informação lá do DNA até chegar na informação que de fato faz alguma coisa como uma proteína, certo? Então o que a gente vai ter de moléculas envolvidas hoje? Ou seja, é muito ruim você assistir essa aula sem antes saber o que é uma molécula de DNA, sem antes saber o que é uma molécula de RNA e o que é uma molécula de proteína. Então a gente já parte do pressuposto que você sabe o que é cada uma dessas moléculas e as particularidades de cada uma delas, beleza? Toda vez que a gente pensa em biologia molecular, a gente quer saber como que acontece todo esse processo, tá, de formação de proteína dentro de uma célula, tá bom? Por quê? A gente sabe que a proteína é quem faz tudo, tá? Então tudo ali quem está fazendo é a proteína. Logo, é ela que vai dar todas as características que o teu corpo tem, beleza? Então o que a gente quer saber nada mais é que como que eu saio da linguagem gênica de DNA, que é aquele gene que eu tenho, para chegar de fato no processo de realização das coisas no teu organismo, certo? A gente sabe que o DNA ele tem uma capacidade de ser replicado numa célula. Então você que já estudou divisão celular na vida, você vai lembrar que toda célula para se dividir, ela precisa copiar o DNA dela. Então esse processo de cópia do DNA a gente chama de replicação. O processo de formação de um RNA a partir do DNA nós chamamos de transcrição. Kevin, eu estudei lá nos vírus, eu descobri que os vírus têm a capacidade de fazer o contrário, de pegar um RNA e produzir um DNA. A gente chama isso de quê? De transcrição reversa. Perfeito? Não precisa saber agora como ela acontece, mas é legal saber que ela existe, certo? Essa molécula de RNA ela pode ser traduzida. Então, o RNA, quando ele é um RNA mensageiro, ele guarda nele a sequência de aminoácidos que terá numa proteína. Então, ela pode ser traduzida para a produção de proteínas específicas, como essas proteínas aqui. Kevin, como assim? A partir de um mesmo RNA, eu estou produzindo várias proteínas diferentes. Porque o que eu já vi na minha vida foi isso aqui, ó. DNA, que faz replicação. Beleza. Isso. Produz um RNA, que a partir dele eu vou produzir uma proteína. Tranquilo. Essa representação, por mais que ela seja diferente daquela que eu coloquei aqui para vocês, ela é uma representação correta, tá? Ela é a representação de tudo básico que você precisa saber. Então você precisa saber o processo de replicação, o processo de transcrição e o processo de tradução, tá bom? Porém, a gente sabe que existem outras coisas envolvidas, como por exemplo, a transcrição reversa, como por exemplo, as alterações no RNA que é feito ainda dentro do núcleo, chamado de alterações pós-transcricionais ou splicing, tá? Então tudo isso é, vamos dizer que o mais refinado, vamos dizer que o mais aprofundado, beleza? Mas se eu souber só isso aqui já resolve minha vida bem, beleza? Se eu souber isso aqui, como acontece, isso aqui que existe, isso resolve minha vida melhor ainda, beleza? O processo de transcrição e tradução, ele também pode ser chamado de um processo maior, chamado de síntese proteica. Então, a síntese proteica, ela compreende o processo de transcrição e tradução. E a síntese proteica que determina como é que é a minha ativação gênica. E aí, uma coisa legal de você pensar. Cara, se eu analisar duas células que são tuas, se elas são tuas, significa que ela tem o mesmo DNA. Afinal, você só tem um DNA dentro de você. Perfeito? Então, qual que é a diferença da célula que faz com que ela tenha formato diferente ou com que ela funcione diferente, né? Com que ela tenha fisiologia distinta? É justamente entender qual gene que está ativo naquela célula e qual gene que está inativo naquela célula. Então, a ativação gênica ou a diferenciação da ativação gênica no teu corpo é o que vai trazer a diferenciação das células do teu corpo. E essa é uma informação super importante, tá bom? Então, a depender de qual gene está ativo dentro da sua célula, é o que vai fazer a sua célula ser de um formato A ou um formato B, uma função A
ou uma função B, e não o DNA que está inserido no núcleo dela. Então isso é super, hiper, mega importante de você saber, beleza? Mas vamos lá, a gente vai ver processo por processo dentre ao que para a gente funciona, beleza? Então o que é o processo de duplicação do DNA? Também chamado de replicação do meu DNA. O processo de replicação do DNA é o processo que eu faço uma cópia do meu DNA. Então, basicamente, o que eu vou fazer? E aí depois a gente volta para aquele slide para a gente entender o que ele estava falando, beleza? Basicamente, o que eu tenho é o seguinte. Eu tenho uma molécula aqui de DNA. Essa molécula de DNA ela é formada de duas fitas. Só que essas fitas elas estão nesse formato chamado de helicoidal. Só que se eu preciso ler essa molécula de DNA, o que eu preciso fazer com ela? Eu preciso abrir ela, eu preciso desenrolar ela para entender o que está escrito dentro, certo? Então você tem um complexo de duas enzimas. Uma enzima chamada girase, que ela é um tipo de topoisomerase. Ela é uma enzima que vai afrouxar as ligações de hidrogênio. Basicamente o que ela faz é girar a molécula de DNA para manter a molécula mais paralela com a outra, certo? E eu preciso de uma enzima chamada de helicase. E a helicase é exatamente quem vai cortar a molécula de DNA, perfeito? Esses dois vão fazer com que a molécula de DNA que estava fechadinha ali, ela abra, certo? Lembrando que existe uma molécula chamada de 5' 3' e existe uma molécula chamada de 3' 5', certo? O que vai acontecer? A partir do que está escrito aqui, então a gente sabe que essas moléculas estavam juntas. Então, se aqui é A, aqui é T. Se aqui é C, aqui tinha que estar o quê? G. Se aqui é G, aqui tinha que estar C. Se aqui é T, aqui tinha que estar A. Se aqui é A, ali tinha que estar T. A gente sabe disso, perfeito? Então, para a gente conseguir construir uma nova proteína, uma nova molécula de DNA, uma nova fita, o que eu vou precisar fazer é ler o que tem na fita antiga para a partir dela eu construir uma fita nova, certo? Quem faz isso é uma enziminha chamada de DNA polimerase. Se você gosta de detalhe, é a DNA polimerase 3, perfeito? Só que a DNA polimerase 3 ela tem um charme. Ela só faz a leitura no sentido 5', 3', tá? Então, basicamente, o que ela vai fazer? Ela vai pegar essa fita que está 5', 3' e ela vai ler ela de forma contínua, de cima para baixo. E ao ler essa fita de cima para baixo, ela vai escrever aqui, ó. Se ali estava escrito A, aqui na nova fita tem que estar escrito T. Ali, G. Aqui, C. Aqui, A. Sempre antiparalelo ali. Ou seja, se aqui é 5', 3', a fita nova tem que ter sido feita na forma 3', 5', certo? Na fita outra, a original, eu vou ter que ler ela de baixo para cima, certo? E aí, a leitura dela de baixo para cima vai ser a mesma lógica, ó. A, T, G, aqui o quê? Aqui C e aqui A, certinho? Essa fita nova, ela é uma fita 5', 3', perfeito? O que tu vai perceber? Que essa fitinha de DNA, ela é igual a essa fitinha de DNA, certo? Então, eu formei no final duas fitas de DNAs que são exatamente idênticas. Legal? Mas tem um detalhe. O complexo DNA polimerase é um só. Ou seja, cara, eu não consigo ter duas polimerases andando ao mesmo tempo no DNA. É só uma polimerase que sai andando. Então, tu vai perceber que essa fita aqui, ó, que está no sentido que eu sei ler, que é como se eu tivesse assim, ó. Como se eu tivesse aqui, vou pegar aqui um livro emprestado aqui. Como se a minha DNA polimerase ela conseguisse ler nesse sentido aqui, ó. Ela consegue ler nesse sentido aqui numa boa. Porém, a gente sabe que a gente tem uma fita de DNA que está assim e a outra que está assim, de cabeça para baixo. E aí, poxa, como é que eu vou ler as duas ao mesmo tempo, tá? Então, a sua DNA polimerase, ela tem que ler a fita que está de cabeça para baixo de uma maneira em que ela consiga pegar pedacinho por pedacinho e inverter esses pedacinhos. Legado aqui. Em outras palavras, ela lê uma fita aqui
de forma contínua e a outra ela tem que ler de fragmento em fragmento, que o pessoal chama até de fragmento de Okazaki, legal? Que é chamada de leitura descontínua. Para fazer isso, tem muitos detalhes que podem estar associados a isso, só que esses detalhes caem muito pouco em questão. Então, às vezes, quando eu estou em sala de aula, eu faço questão de falar isso. Agora aqui, em vídeo, eu acho que não é o principal ponto que você tem que pegar, certo? Mas existe primase, que forma os primers, polimerase 1, que faz ali, né, a nova edição do DNA, a ligase, que vai ligar os fragmentos de Okazaki. Mas no fim das contas, se você souber que a DNA polimerase 3, ela é a DNA polimerase que faz as novas fitas, então a função dela é síntese de novas fitas. E se você souber que uma fita foi lida de forma contínua e foi feita de forma contínua e a outra fita foi feita de forma descontínua, isso já é mais que suficiente para você, beleza? No final do processo, o que eu vou ter aqui? Ó? Eu vou ter uma fita de DNA antiga e uma outra fitinha de DNA nova. Então, no final, eu vou ter duas moléculas de DNA que são iguais, porém, elas são formadas por uma fita nova, que é essa fita roxinha, e uma fita antiga, que é essa fita vermelhinha, certo? Como ela forma, ou como ela é formada a partir de uma fita nova e uma fita antiga, a gente fala que o processo de replicação do DNA, ele é um processo semi-conservativo. Beleza? Tranquilo? Tranquilão até aqui, meio viajante, né? Mas é bem de boa, tá? Quando então a gente analisa, a gente vai perceber que o quê? Que a duplicação do DNA, ela é um processo semi-conservativo. Isso aqui é muito, muito, muito importante você saber, tá? Então coloca isso aqui no seu coração, que tem uma fita nova e uma fita antiga. Kevin, como é que a gente descobriu isso? Através de um experimento que usava DNAs com nitrogênio leve, N14, e DNAs com nitrogênio pesado, N15, certo? A gente chamou isso aqui de experimento de Meselson-Stahl. E aí o Meselson-Stahl colocou essas células para replicarem em um meio de cultura onde eu só tinha N14. Então ele pegou todas as células com DNA pesado, certo? E colocou ela para replicar em um meio onde só tinha DNAs leves. O que aconteceu? Na primeira geração de replicação, todo mundo apareceu no meio do caminho entre a pesada e entre a leve, que foi exatamente a imagem que a gente fez aqui, né? Se a vermelha tivesse um peso, vamos dizer que um peso mais pesado, certo? E a roxa fosse um peso mais leve, o que acontece? Essa que tem metade vermelha, metade roxa, ela seria um peso intermediário entre uma fita que seria totalmente roxa e uma fita que seria totalmente vermelha, certo? E aí ele percebeu que, como as novas fitas eram feitas só de DNAs leves, cada vez mais a quantidade percentual de um DNA leve ia aumentando e de um DNA roxinho, né, ou de um DNA intermediário, ele ia se mantendo igual. E aí com isso a gente conseguiu definir, através do experimento de Meselson-Stahl, que a fita de DNA, ela de fato tinha uma replicação semi-conservativa. Isso é interessante, galera, porque ninguém nunca viu uma molécula de DNA. Então a gente não vê esse processo acontecendo, tá? Então esse experimento ele clareou muito a nossa mente por como que isso acontece. Assistindo aqui, isso aqui é super importante, por quê? Porque a gente vai ter a passagem do material genético de mãe para filho, de pai para filho, justamente no processo de duplicação do DNA. Então o DNA ele serve ali, quando eu duplico ele, para produzir novas células, inclusive células gaméticas. Então isso aqui é super importante. E se eu estou falando de organismos que são eucariontes, que são aqueles organismos que têm núcleo, esse processo vai ocorrer dentro da estrutura nuclear. Beleza? Além disso, o que a gente tem? A gente tem aqui um processo chamado de transcrição. Transcrição é quando a gente pega um RNA e um DNA e a partir dele eu produzo uma molécula de RNA, certo? Então qual que é a grande diferença, Kevin? No processo de transcrição, eu vou decodificar uma molequinha de RNA e não mais uma molequinha de DNA, certo? Para isso, eu não preciso dar o DNA todo, eu vou usar só um gene de DNA. Então, como assim, Kevin? O DNA é uma molécula gigante, certo? E por ser uma molécula gigante,
Vou até usar a borracha que ficou muito feio esse DNA aqui, tá? Eu vou fazer outro, rapidinho. Por ser uma molécula gigante, o que a gente percebe? A gente percebe que o DNA, ele é uma molécula que tem vários genes. Ou seja, dentro de um DNA você tem informação para fazer um punhado de RNA, certo? Cada pedacinho disso aqui a gente chama de gene. E só ele que eu vou precisar usar para fazer o quê? Para fazer um RNA, certo? Kevin, como é que as minhas células sabem onde começa e onde termina um gene? Tem sequências, tá? Tem sequências promotoras e sequências terminadoras. E essas sequências indicam aonde o gene está localizado ali naquele DNA, perfeito? Então, eu não preciso mais de helicase girase, porque eu não preciso mais abrir o DNA todo, e sim só uma porçãozinha dele. Quem faz tudo isso é uma enzima chamada de RNA polimerase. Então, a RNA polimerase é a enzima que vai sintetizar um novo RNA. O RNA ele só tem uma fita. Então, se ele só tem uma fita, ele só precisa usar uma fita como molde. E a fita de DNA que ele usa como molde é a fita 3', 5'. Então, só lembrando, no DNA tinha uma fita que era no sentido 5', 3', e tinha uma outra fita que era no sentido 5' ou 3', 5'. Todo mundo lembra disso aqui? Né? Elas são antiparalelas, perfeito? Qual que ele vai usar como molde? É essa fita aqui, ó, que é a fita 3', 5'. Perfeito aqui? Então, sempre a fita 3', 5' é utilizado para a gente como molde. Perfeito? Toda vez que a gente pensa em transcrição, a gente só tem que tomar um cuidado, porque no RNA não tem timina, só tem uracila. Então, toda vez que no DNA tiver escrito adenina, no RNA tem que estar escrito uracila, tá? E esse processo também vai ocorrer no núcleo. Kevin, não entendi. Como assim? Como que acontece? Vamos supor que eu tenho essa molécula de DNA aqui, certo? Então, a fita 1, ou desculpa, a fita 2, azulzinha, ela é 5', 3'. A fita 1, ela é 3', 5'. Se a fita 1 ela é 3', 5', o que ela vai ser meu? Ela vai ser o meu molde. O que tem escrito nessa fita 1, nessa fita amarela? Vamos circular aqui, ó. Timina, citosina. Oh, errei. Seguindo a fita, né? Vamos seguindo a fita, ó. Timina, aí depois vem o quê? Guanina, aí depois vem adenina, aí depois vem guanina de novo, aí depois vem timina, aí depois timina, citosina e citosina. Perfeito? Eu sei que lá no meu DNA era assim, ó, adenina, timina, citosina, guanina. Não era esse o pareamento? Só que um RNA não tem o quê? Não tem timina. Logo, o RNA ele vai ser substituído por uracila. Então, preste atenção aqui, ó. Se no DNA está escrito timina, no RNA tem que estar escrito adenina. Se no DNA está escrito guanina, no RNA tem que estar escrito citosina. Se no DNA está escrito adenina, no RNA tem que estar escrito o quê? Uracila. Se aqui está escrito guanina, aqui tem que estar escrito citosina. Se aqui está escrito timina, adenina. Timina, adenina. Citosina de um lado, guanina do outro. Citosina de um lado, guanina no outro. E aí eu tenho meu RNA, certo? Então, sempre de uma maneira o que? Antiparalela. Perfeito? Beleza? Só tem que lembrar que o molde sempre será o quê? A fita 3', 5', certo? Nesse caso, o molde foi a fita de número 1. Beleza? Tranquilo? Conseguimos entender essa parte? Quando a gente tem a formação de um RNA, é normal que essa formação de RNA dentro do núcleo ela passe por um amadurecimento. O amadurecimento do RNA a gente chama de splice, perfeito? Tem o splicing alternativo e o splicing normal. Basicamente, o splicing é você retirar e jogar fora o que a gente chama de introns. Então, toda vez que a gente está formando um RNA mensageiro, esse RNA mensageiro ele é composto por estruturas chamadas de exons e estruturas chamadas de introns. Introns são estruturas não codificantes, ou seja, são sequências feitas para jogar fora, tá? Mas Kevin, para que eu vou fazer algo para jogar fora? Simples. Diminuir o impacto do erro, tá? Então vamos pensar no seguinte, vamos pensar que eu, Kevin, tenho que copiar uma página inteira de um livro, perfeito? Se eu chegar e falar assim para você, cara,
100% do meu livro, ele é hiper importante. Ou seja, eu tenho que copiar essa página e não pode faltar nada e não pode ter nada diferente. Se isso acontece, tu concorda comigo que se eu errar alguma coisa, esse erro vai ser muito ruim? Porque 100% da página, ela é o quê? Ela é importante. Agora, se eu te peço para você copiar uma página de um livro, mas eu te digo, 60% dessa página é super importante, 40% dessa página tanto faz, você vai copiar, mas tanto faz como é que ela vai estar. Tu concorda comigo que se você errar nesses 40% que tanto faz, não faz diferença nenhuma? Né? Porque são sequências que não fazem diferença. É exatamente o que acontece no teu gene. Não é 100% do seu gene que presta, certo? Uma parte dele você já vai jogar fora de qualquer forma. Então, qualquer erro feito nessa parte não vai ter nenhum impacto fisiológico para a célula. Agora, um erro feito na parte que importa, aí de fato vai ter um problema fisiológico, certo? Qual parte que importa, Kevin? Os exons. Qual parte que não importa que eu vou jogar fora? Os introns. Tanto que a gente fala que o intron é o intrometido, certo? E o intrometido tem que ser jogado fora. O nome dado à retirada dos introns é chamado de splicing. Então, splicing nada mais é do que retirada dos introns. Às vezes, você, além de fazer um splice, além de você retirar um intron, você faz um splice chamado de alternativo. O que significa isso? A partir da mesmo pré-RNA, você arruma organizações diferentes. Por exemplo, aqui, a partir dessa mesma sequência, eu fiz uma sequência assim e uma sequência assim. Legal? Quando a gente traduz isso, isso vai criar proteínas que são diferentes, certo? E aí a gente volta lá para o nosso início da aula. A partir de um mesmo gene de DNA, eu consigo fazer um RNA que é capaz de formar proteínas diferentes. Por que ele pode formar proteínas diferentes? Porque a gente tem a capacidade de reorganizar esse RNA. A gente chama isso de splicing alternativo. Beleza? E por fim, a gente precisa traduzir uma molécula, tá? A tradução nada mais é do que a formação de fato de uma proteína, perfeito? A formação e a produção de uma proteína, ela pode ocorrer tanto nos ribossomos que estão livres, como também nos ribossomos aderidos no retículo endoplasmático, certo? Mas essa produção de proteína, o que a gente tem que saber é que ela sempre vai ocorrer no citoplasma. Então aqui não ocorre no núcleo. Quem que está envolvido com essa produção de proteína? Os 3 tipos de RNA que a gente falou nas aulas de ácido nucleico. Então, RNA mensageiro, RNA transportador e RNA ribossômico, certo? Como é que vai funcionar esse negócio? O RNA mensageiro, ele carrega na sua estrutura trincas de base nitrogenadas. Essas trincas de base nitrogenadas, ela vai chamar de códon. Cada códon, ele significa um aminoácido para mim. É como se a gente tivesse letras formando, né, a minha estrutura ali da minha sequência, e a cada 3 letras eu tivesse uma palavra, eu tivesse uma coisa que fizesse sentido, certo? E essa coisa que faz sentido para a gente significa um aminoácido, certo? Esse aminoácido ele vai ser transportado sempre pelo RNA transportador. E como é que o RNA transportador sabe que ele está transportando para o lugar certo? Cada RNA transportador, quando ele é feito com um anticódon específico. E o anticódon ele é complementar ao códon, certo? Então, por exemplo, se o códon é A, U, G, o anticódon vai ser U, A e C, perfeito? Essa complementariedade faz com que os dois se conectem, certo? Ao os dois se conectarem, o RNA transportador levou o aminoácido específico lá para o sítio. Cada tipo de RNA transportador só pode significar, só pode carregar um aminoácido específico na biologia, certo? Isso significa que a gente consegue montar um dicionário, porque se o RNA transportador tem um anticódon que interage com o códon e ele só carrega sempre o mesmo aminoácido, então posso dizer que A ou G sempre vai significar o mesmo aminoácido, certo? A gente tem 64 tipos de códon na biologia. Então, o que a gente fez? A gente criou um dicionário de códons. Então, por exemplo, o que A ou G significa? Significa metionina, certo? Então, esse aminoácido que está sendo carregado aqui é um aminoácido chamado de metionina. Perfeito? O ribossomo ele vai servir como o local de conexão desse processo. Então, nada acontece sem o ribossomo.
porque é ele o responsável por conectar o mensageiro com o transportador e ele vai ser o responsável por conectar um aminoácido no outro, tá? Então, quando esse cara entrar no sítio que a gente chama de sítio A, né? Aqui sítio A, sítio P, perfeito? Quando esse cara entrar no sítio A do meu ribossomo, o que, que vai acontecer? Esse aminoácido se conecta com esse aminoácido. E aí o ribossomo ele vai andando e a partir do andar dele ele vai lendo novos códons. E com isso ele vai conectando os aminoácidos e formando as proteínas, certinho? Uma dica eu te dou, tá? Analise vídeos, coloca lá no YouTube, DNA Replication, para você ver a replicação, DNA Transcription, para você ver a transcrição, e DNA e RNA Translation, para você ver o que? A tradução. Coloca lá no YouTube, porque você vai perceber que visualizando isso em vídeo, nossa, vai ficar 200% mais fácil aí para você, tá bom? Então, dá uma olhadinha no YouTube, o vídeo, para ver como é que isso aí funciona, que tu vai perceber que isso vai ser muito claro na tua cabeça, certo? Como eu tenho já um dicionário, né, de códons, a gente chamou esse dicionário de códons de código genético. Então, o que é o código genético? É a forma com a qual eu leio o meu RNA, tá? Então, a forma como eu leio o meu RNA, a gente chama de código genético. Então, o que significa cada códon? Aqui a gente tem o significado de cada códon. Isso aqui é um códon. Isso aqui é a abreviação do aminoácido, certo? Então, códon AU gera isoleucina, AUC gera isoleucina também, CUC gera leucina e assim por diante, perfeito? Então a gente conseguiu fazer esse códon, essa tabela de códon, e com isso, hoje, com a tecnologia de leitura, né, de material genético, a gente consegue prever qual proteína vai ser produzida a partir de determinados genes, legal? O que a gente percebeu do código genético? Ele é universal, isso é muito legal, porque isso significa que a forma de eu ler meu DNA e meu RNA é igual à forma que uma bactéria faz isso, é igual à forma que o protozoário faz isso, é igual à forma que uma planta faz isso. Isso permitiu que a gente fizesse processos chamados de transgenia. Transgenia é quando eu produzo um organismo que tem um DNA de outra espécie, tá? Então ele tem ali um gene específico que é de outra espécie. E com isso ele expressa características que não é comum à espécie dele. É isso que os organismos transgênicos são, tá? A gente percebeu que o DNA, que o código genético, ele é redundante ou degenerado. O que significa isso? Significa que o mesmo aminoácido, como por exemplo aqui a arginina, ele pode ser originado por códons diferentes. Então não é qualquer mutação que gera problema final. Porque se eu tiver uma mutação e mudar, por exemplo, esse códon por esse, a expressão é a mesma, ele significa a mesma coisa. É como se eu estivesse usando sinônimos aqui para a gente, perfeito? E a gente percebeu que o código genético ele é específico, significa que o códon ele sempre significa a mesma coisa, certo? Tem 3 caras que são especiais aqui, percebe que tem 3 caras que não aparece aminoácido nenhum, porque ele não significa nenhum aminoácido? Esses caras eles são chamados de stop códons, são eles que avisam exatamente quando que a minha formação de proteína finalizou. E o stop codon ele não carrega nenhum aminoácido. Então o fator de finalização ou de liberação, ele é uma estrutura que ao se conectar ao ribossomo, ele simplesmente diz que o processo acabou, mas ele não faz absolutamente nenhuma alteração ali na sequência proteica do indivíduo. Perfeito? Na prática, Kevin, como é que isso vai funcionar? Você tem uma fita de DNA aqui molde, certo? E aí, dica para você, pausa o vídeo, tenta fazer a fita de RNA, faz aí. Na hora que você terminar, ó, segue o vídeo, vê se isso aqui foi certo, ó, AAA, U, C, TC, GAG, GCA, G, ou C, GU, CAA, GUU. Então aqui, ó, todo bonitão, a gente tem aqui todo esse DNA aqui feito numa boa, perfeito? Agora, o que a gente vai fazer? Pausa o vídeo de novo. E aí o que tu vai fazer? Tu vai procurar cada códon na tabela de códon. Por exemplo, U. Vou lá na tabela de códon. Ó. O que significa? Fenilalanina. Perfeito? Coloca ali, ó, fenilalanina.
GAG, o que isso significa? Vai lá na tabela de Collin e procura. E aí pausa o vídeo, tenta fazer. Quando você voltar, o que tu vai ter? Vai ter que ter esses 4 aqui, sequência de aminoácidos. Uma questão de transcrição e tradução é isso, tá? Ele quer que você faça o processo de transcrição e depois você descubra a sequência de aminoácidos que tem uma proteína, beleza? Galerinha, espero que vocês tenham gostado. Eu digo que das aulas assim, essa aqui é uma das mais difíceis nossas da gente entender por vídeo, porque realmente são coisas muito difíceis de visualizar e tudo mais, mas eu espero que isso, com uma leiturazinha ali, básica ali dos conteúdos, você tenha de fato uma compreensão legal sobre isso aí, tá bom? Um beijo, um queijo para você e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!